vamos prosseguir, vamos continuar resolvendo essas questões, ok? Olhe mais uma aqui para nós, o trechinho de texto. Nós temos: o cientista político canadense já havia alertado sobre a constituição de uma nova classe dirigente composta de administradores, formuladores e executores da telemática, uma verdadeira classe virtual. Essa nova elite comandaria uma sociedade partida entre info-ricos e infopobres. Sua hipótese se chocava com as inúmeras promessas de que o mundo teria encontrado uma tecnologia intrinsecamente incorporadora e democratizante. Esse é o trechinho de texto. Olha a proposta. No texto, o uso do futuro do subjuntivo em comandaria indica uma ação factual. Ora, eu já eliminaria essa questão só aqui, ó. Já eliminaria por aqui, ó. Futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo em comandaria. Ora, pessoal, ora, comandaria traz a desinência ria. E esta desinência é marca não de um futuro do subjuntivo, é marca de um futuro do pretérito do indicativo. Olha aí, ó, pronto, acabou. Futuro do pretérito do indicativo, e aqui está dizendo que é futuro do subjuntivo. Mentira, e o item já está o quê? Errado. Pronto, acabou. Só por essa parte já marca o item como errado. Então, cuidado, porque às vezes nós acreditamos que a nossa prova está dando a classificação correta do tempo e do modo do nosso verbo. Cuidado, hein? Ria é desinência para futuro do pretérito. Assim como rei, ras, ra. Remos, reis, rão, são desinências que marcam o futuro do presente. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, estudareis, vós e estudarão, eles estudarão. Entendeu isso, tá? Então, conhecendo essas desinências, você sabe exatamente distinguir tempo e modo verbais, tudo bem? Por isso, o item já está o quê? Errado, tudo bem? O item já está errado. Vamos lá. Próximo, só por esta primeira parte, só pegar aqui, só por esta primeira parte eu já elimino a minha questão. Próximo item, vamos lá? Trecho. Enquanto o Brasil se apressa para tentar aprovar uma legislação que regule o uso da internet após denúncias de interceptação de dados no país pelo governo dos Estados Unidos, especialistas divergem sobre a capacidade da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor nacionais de proteger a privacidade dos usuários de redes sociais e de serviços de e-mail e busca. Ok, trechinho de texto, olha a proposta. Na linha 1, o pronome ser é elemento integrante da forma verbal pronominal apressa e indica reciprocidade. Ora, vejamos, enquanto o Brasil se apressa, bom, vamos lá, apressar-se é realmente, segundo Celso Pedro Luft, se você pegar a gramática de Celso Pedro, a gramática, perdoe-me, mas o dicionário de regência, tá? A gramática também vai dizer a mesma coisa, mas especificamente o dicionário de regência de Celso Pedro Luft, ele vai dizer a você que apressar-se é de fato aqui um verbo pronominal. Olha só, verbo pronominal. E quando nós trabalhamos com um verbo pronominal, este ser que acompanha exatamente, que integra exatamente este verbo, chama-se parte integrante do verbo mesmo. Então, isso daqui é uma parte integrante do verbo. Ah? Enquanto o Brasil se apressa para tentar, para aprovar uma legislação, então nós temos apressar-se como um verbo pronominal. Aí, quando você trabalha os verbos pronominais, você sabe que parte integrante do verbo é, em tese, um pronome o quê? Reflexivo. Pode um pronome reflexivo ser recíproco? Pode. Só que esta ideia de reciprocidade precisa estar clara no seu período. Essa ideia de reciprocidade em que você tenha pelo menos dois elementos que estão praticando a mesma ação simultaneamente um sobre o outro,
Ah, essa ideia precisa estar clara no seu período. Queridos, para eu ter esta ideia recíproca, eu preciso de pelo menos 2 elementos que agem simultaneamente um sobre o outro. Notem, os amigos se abraçavam intensamente. Os amigos se abraçavam intensamente. Abraçar-se, aqui neste termo, é ter aqui presente um pronome reflexivo, claro, porque a ação desenvolvida pelo sujeito volta para ele mesmo, claro. Então, existe essa reflexibilidade de ação, sim. Só que abraçar-se, olha só, é mostrar essa reciprocidade de ação. Um amigo abraçando o outro. Simultaneamente, os amigos praticam a ação um sobre o outro. Aqui você tem um pronome que é o quê? Recíproco, além de ser reflexivo. Ele é reflexivo e recíproco. Aqui ele é reflexivo e recíproco. Ele é as duas coisas. Só que aqui eu não consigo perceber essa reciprocidade, uma vez que o meu texto faz referência apenas a quê? A Brasil. Brasil apressa a si mesmo e só a ele. Então eu tenho uma ideia reflexiva? Tenho. Eu só não tenho uma ideia o quê? Recíproca. Eu só não vejo essa ideia de reciprocidade. E aqui está dizendo que o pronome é elemento integrante, o verbo é pronominal, segundo Luft, ele é pronominal, mas só que essa palavra ser não indica reciprocidade, indica apenas reflexibilidade. E é por isso que nós marcamos o item como o quê? Errado. Então, nós vamos ter de perceber isso. Você pensa assim, todo pronome recíproco, ele já é ao mesmo tempo reflexivo, porque antes de chegar à reciprocidade, ele tem de passar pela reflexibilidade mesmo. Mas nem todo pronome reflexivo pode ser recíproco. Este pronome é reflexivo e é recíproco. Aí eu penso o contrário, eu vou pensar agora no caminho inverso. Se é recíproco este pronome, então ele já é reflexivo. Mas nem todo reflexivo pode ser o que, gente? Recíproco. Por isso que o seu item está errado. Tudo bem? Veja que também é uma situação tranquila de se perceber, tá? Vamos tentar outra questão, então? Vamos lá? Próxima questão. Vai lá, próxima questão. Em geral, eles atuam no sistema, esse aqui é o trecho de texto, eles atuam no sistema de mídia como complementares aos serviços comerciais, satisfazendo as necessidades de informação e os interesses aos quais o mercado não chega a responder. Proposta. O emprego da preposição em aos quais se deve à regência do verbo responder. Ora, vejamos. Eles atuam no sistema de mídia como complementares aos serviços comerciais, satisfazendo as necessidades de informação e os interesses aos quais o mercado não chega a responder. Opa! O mercado não chega a responder a algo. Veja, isso é regência do verbo responder. Segundo a regência do verbo responder, no sentido de dar respostas a, você tem assim, o que responde, responde a. Quem responde, responde a. O professor, olha só, o professor não respondeu ao aluno. Quando eu digo o professor não respondeu ao aluno, eu simplesmente estou dizendo, ele não deu uma resposta a alguém. Ele não deu resposta ao aluno. Responder a no sentido de dar respostas. Tudo bem? Só que o verbo responder também traz outra regência. Diz o dicionário de regência que se responder estiver no sentido de falar com grosserias, por exemplo, dirigir-se a
alguém com grosserias, aí ele já passa a ser transitivo direto. Por exemplo, eu digo o aluno, ó, o mau aluno respondeu, olha só, respondeu o professor. Respondeu o professor e foi expulso da sala. Pronto. E foi expulso da sala. Olha aí, ó. O que eu estou tentando agora dizer aqui a você é que ele deu uma resposta ao professor? Não. É que ele se dirigiu ao professor com grosserias. É responder alguém, responder algo, é dirigir-se a com grosserias. De forma geral, é isso. Então, uma coisa é você se dirigir a alguém com grosserias, outra coisa é você dar respostas a alguém. Eu respondo ao meu aluno, mas eu não tenho coragem de responder o meu aluno, porque eu já estaria fazendo ou agindo com grosserias. Entende a diferença? Se for neste sentido, ele já passa a ser transitivo direto. Tudo bem, gente? Agora só voltemos para cá. E os interesses aos quais o mercado não chega a responder. O mercado não chega a responder a esses o quê? Interesses. Quem responde, responde a. Houve a exigência de uma preposição, porque o sentido é dar respostas a. Esta preposição apareceu bem aqui, ó, imediatamente antes do seu pronome relativo, ou com o pronome relativo ele apareceu combinado. Está percebendo? Portanto, vamos ver aqui novamente, o emprego da preposição em aos quais se deve à regência do verbo responder. Claro que sim. O seu item está o quê? Certíssimo. Tudo bem? O seu item está certo. Vamos a uma próxima? Vamos exercitar. Vamos fazer aqui bastantes exercícios. Vamos aqui mostrar outras questõezinhas a você. Vamos acertar essas questões em prova. Tudo bem? Olha aqui outra questão super interessante. Historicamente, trechinho de texto, os organismos de radiodifusão de serviço público na Europa foram operados como monopólios protegidos por lei. Proposta. O termo os organismos de radiodifusão de serviço público na Europa é o sujeito da oração construída em torno da locução verbal foram operados, sim, e o termo como monopólios protegidos por lei é um adjunto adverbial. Ok, vamos conferir isso. Vamos conferir isso. Nós temos aqui, ó, historicamente, os organismos de radiodifusão de serviço público na Europa foram operados. Então, já estou marcando aqui 2 verbos indicando um único processo verbal. Classifica-se como o que, gente? Locução verbal. Tudo bem? Aí você tem o que é que foi operado como monopólio? Olha só, o seu primeiro termo, o seu primeiro elemento aqui essencial da oração, os organismos de radiodifusão de serviço público na Europa. Tudo isso é o seu sujeito, cujo núcleo é organismos, com o qual o verbo está concordando em número e pessoa. Organismos foram operados. Está percebendo? Organismos foram operados. Ótimo. Ótimo. Então, até aqui o seu item está certo. Você tem sujeito, você tem verbo. Por extensão de conhecimento, isso daqui é o complemento da oração. Não é o complemento do verbo, mas é o complemento da oração. Então, você tem os organismos, sujeito, foram operados, locução verbal, até então o item está correto, como monopólios protegidos por lei. Vejamos, galerinha, monopólios protegidos por lei, sobretudo monopólios, que é o núcleo desse complemento aqui, ó, da oração. É uma característica para os organismos. Nós não estamos falando de quaisquer organismos, nós estamos falando de organismos que agora se caracterizam como monopólios protegidos por lei. Monopólios é o termo que vai caracterizar esses organismos. Ora, vejamos, quando nós falamos em características, nós estamos falando de um termo que aqui está desempenhando o papel ou a função de um adjetivo. E se eu pensar em adjetivo, eu logo penso em 2 funções sintáticas.
porque nós sabemos que o adjetivo exerce duas funções sintáticas. Ou ele será adjunto adnominal, ou ele será predicativo. Adjunto adnominal é quando o seu adjetivo está dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Predicativo é quando este termo caracterizador está fora da estrutura sintática do termo a que se refere. É a maneira mais fácil de você perceber um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, notem, nós temos aqui, como monopólios protegidos por lei, nós temos uma característica, ou seja, um termo que está exercendo o papel de adjetivo, porque está caracterizando, está desempenhando, está apenas desempenhando o papel de um adjetivo. Só que esta característica está fazendo referência ao seu sujeito. Só que o seu sujeito começa em os e termina em Europa. Veja se você consegue enxergar isso. Ó. O seu sujeito começa aqui e termina aqui. Ó, monopólios protegidos por lei. Isso caracteriza o seu sujeito, mas não está dentro do seu sujeito. Veja, seu sujeito começa em os e termina em Europa. Caracteriza organismos, mas não faz parte da mesma função. Aqui faz parte o núcleo, aqui ó, organismos, está vendo só? Se monopólios protegidos por lei estivesse dentro do seu sujeito, estrutura a que pertence organismos, você teria um adjunto adnominal. Só que caracteriza organismos, organismos está dentro do sujeito, mas monopólios não está dentro dessa função. Não estando dentro, ou seja, em outras palavras, estando fora da estrutura sintática do termo a que este termo caracterizador se refere, eu só posso ter que função aqui, gente? Predicativo. Olha aí, ó. E é um predicativo que está caracterizando o seu sujeito. Por isso, isso será predicativo do sujeito. Pronto. E aqui a questão está dizendo que é o quê? Adjunto adverbial. Não é verdade. Isso é apenas o predicativo do sujeito, porque é um termo que caracteriza organismos e está fora da função sintática a que pertence o termo organismos. Está percebendo isso? Ok? Por isso, o seu item está o quê, gente? O seu item está errado. Olha aí, ó. O item está errado. Tá? Vamos a uma outra questão? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar treinando. Nós seremos aprovados. Seremos aprovados. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Olha o que nós temos aqui. Essa daqui tem uma questão de pontuação também super tranquila. Vamos lá? Nós temos, historicamente, os organismos de radiodifusão, mesmo trecho de texto, está vendo? De radiodifusão de serviço público na Europa foram operados como monopólios protegidos por lei. Mas esses dias deixaram de ser uma realidade nas últimas 3 décadas com a entrada de novos competidores da iniciativa privada. Esse é o trecho de texto, olha a proposta. Não haveria alteração sintática do texto, nem prejuízo à sua correção gramatical. Alteração sintática, nem correção gramatical. Caso o ponto final, imediatamente antes do conectivo mas, deixa aqui que nós estamos falando, ó. Tudo bem? Fosse substituído, olha só, fosse substituído por vírgula, da seguinte maneira, protegidos por lei, vírgula, mas esses dias, ok. Vejamos, queridos, mas, aqui, ó, é uma conjunção adversativa, ó. Conjunção adversativa. E conjunção adversativa é uma conjunção o quê, gente? Coordenativa. Se ela é uma conjunção coordenativa, então ela certamente está ligando duas orações o quê? Coordenadas. Então ela está ligando esta oração coordenada aqui, ó, a esta outra oração coordenada. Esses dias deixaram de ser uma realidade até a palavra privada. Está percebendo? Se você disse que mas é um conectivo coordenativo, então você já está me dizendo que são duas orações, olha só, são duas orações, vou começar por aqui, ó. São duas orações coordenadas.
Está percebendo? Você só tem duas orações coordenadas aqui. Ótimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gramática nos diz assim, ó. Em tese, há sim algumas particularidades, devo notar algumas exceções, alguns casos mais particulares, mas em regra, estou passando a regra para você. Em tese, orações coordenadas, olha só, orações coordenadas, elas podem ser, na verdade, elas devem ser separadas por uma pontuação. Só que eu tenho 3 formas de pontuação para a separação dessas orações coordenadas de forma geral. Para a separação dessas orações coordenadas, eu posso utilizar a vírgula, eu posso utilizar o ponto e vírgula e eu ainda posso utilizar o ponto. Em regra, são 3 formas de pontuação que nós utilizamos para a separação de orações coordenadas. Eu repito. Existem as particularidades? Claro que sim. Claro que sim. Só que o que eu estou tentando passar aqui a você agora é a regra. E qual é a regra? Que as orações coordenadas sejam separadas por uma pontuação. Somente a vírgula, Rose? Não, somente a vírgula não. Você tem a vírgula, você pode utilizar o ponto e vírgula e você pode ainda utilizar o seu ponto. O autor do texto aqui, ó, note que ele optou pelo ponto. Olha aqui, ó. Ele utilizou o ponto. Ele fez errado? Não. Não. Mas se você quisesse utilizar a vírgula, você poderia? Poderia, desde que você faça uma adaptação aqui, ó. Mas, letra minúscula agora. Ah? Os organismos foram operados como monopólios protegidos por lei, vírgula, mas esses dias deixaram de ser uma realidade. Certinho. Certinho. Poderia fazer isso, Rose? Poderia. Poderia. Os organismos foram operados como monopólios protegidos por lei, ponto e vírgula, mas esses dias deixaram de ser uma realidade. Claro que sim. Posso utilizar vírgula, posso utilizar ponto e vírgula, posso utilizar ponto para a separação dessas orações quando eu estou trabalhando com orações coordenadas, sem nenhum problema. Isso é em tese. Tá? Depois, você vai verificar algumas particularidades, aquelas orações coordenadas que são ligadas pela conjunção e que apresentam o mesmo sujeito, daí você sabe que a sua pontuação já passa a ser proibida. Você tem, sim, algumas particularidades, só que agora eu me preocupo com a regra. Quero mostrar a regra a você porque ela tem desabado também em sua prova, tá bom? E aqui está dizendo assim, ó. Deixe-me achar aqui. Não haveria alteração sintática, não mesmo, nem prejuízo para a correção, também não, caso o ponto final imediatamente antes do conectivo mas, nesse trecho, ó, protegidos por lei, mas fosse substituído por vírgula. Aí ele já traz, a prova já traz a reescritura para você, ó, da seguinte forma, protegidos por lei, vírgula, mas veja que a proposta já trouxe a alteração de maiúscula e minúscula. Já disse a você que você tem de mudar a inicial maiúscula para minúscula. Já deu a proposta. Você pode fazer isso? Claro que pode. O seu item está certíssimo. Tudo bem, gente? O item está certíssimo, ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Legal fazer exercício, hein? Vamos exercitar sempre, sempre. Vamos a um outro aqui? Olha só, isso aqui também é legal. Eu vou voltar agora à questão de regência e crase. Sua prova tem cobrado bastante isso, então voltemos a essas estruturas. Olha lá. Os serviços públicos de radiodifusão sempre tiveram um papel crucial na sociedade democrática ao oferecerem acesso à informação, diversidade e identidade cultural e mecanismos que colaborem com a participação dos cidadãos no debate público. Ok. Olha a proposta. A correção gramatical do texto seria mantida. Ó. Correção. Acho que nós não estamos falando em manutenção de sentido. Eu só quero saber se isso fica correto, ó. Correção gramatical, tudo bem? Porque existe diferença. Quando você trabalha com a crase, você também trabalha com o sentido dos termos, tá? A correção gramatical do texto seria mantida se em acesso à informação fosse empregado o acento indicativo de crase. Assim, ó, acesso à informação. Ora, vejamos. Você tem aqui, ó, acesso à informação. Quando eu vou trazer para cá? Vou trazer para cá. Acesso à informação. Veja que no trecho original,
no trecho original aqui, ó, no texto, você tem informação, acesso à informação, essa estrutura sem a crase. Ótimo. Só que se está sem a crase é porque nós só temos um A aqui. Se nós só temos um único A, nós devemos saber que A é este. Ou é a preposição ou é o determinante. Só que você tem a palavra acesso. Olha só, acesso, nome. Aí você pensa assim, ó, quem tem acesso a. Ou seja, isso é o nome que está exigindo uma preposição. Tá? Sua preposição está aqui, ó. A sua preposição foi exigida, por isso ela já apareceu bem aqui, ó. Você não tem crase. Se você não tem crase, é porque isso aqui só é um A. Se fossem dois, você teria a crase. E este A que está aqui chama-se exatamente preposição exigida pelo nome acesso. Significa dizer, então, que, Rose, que informação não trouxe o determinante artigo, por exemplo. Ó, não trouxe determinante. Se não trouxe determinante, o que que acontece? Informação está aqui em seu sentido, o quê? Geral. A gramática nos diz, quando você generaliza um substantivo, você, em regra, não usa o determinante artigo, sobretudo definido. Ah, se a intenção é generalizar, você não pode fazer a inserção de um artigo definido, ou a, os, as. Se o autor não utilizou o artigo, é porque ele simplesmente utilizou a palavra informação de modo o quê? Geral. Mas ele poderia particularizar, aí a gramática diz assim, ó, particularizando, ou seja, mudando o sentido do termo e, consequentemente, o sentido do seu texto, particularizando, você já tem de utilizar o seu determinante. Então, na verdade, a função do artigo neste período é ou generalizar, se ele estiver ausente, ou particularizar a informação se ele estiver presente. O autor, como intencionou generalizar a informação, generalizar o termo informação, ele não usou o artigo, que ele sabe que em casos genéricos o seu artigo é proibido. Quando você passa a particularizar, ou seja, quando você muda o sentido do seu texto, você passa a utilizar o seu determinante artigo definido de forma obrigatória. Então, se eu particularizei, usei o determinante. Usei o determinante, já passo a ter aqui quantos as? 2. Preposição devido à palavra acesso, regência dessa palavra, determinante por causa da particularização do termo informação. 2 as obrigatórios resultam em quê? Em crase obrigatória. Legal. Só que detalhe, aqui está assim, a correção seria mantida se fosse empregado o acento indicativo de crase e a informação. Você sabe que aqui eu poderia trazer uma crase e crase de forma obrigatória, caso o caso fosse particular. Só que o meu item está o quê? Errado. Aí você diz, ô Josi, mas por que está errado? Simples. Porque quando você vem aqui, ó, os serviços tiveram papel crucial na sociedade democrática ao oferecerem acesso à informação, mas também à diversidade e identidade cultural e também o quê? Mecanismos que colaborem. Olha só, ao oferecerem acesso à informação, diversidade, identidade cultural e mecanismos que colaborem. Ora, vejamos, quando você generaliza informação, você também, aqui o autor tendeu a generalizar diversidade, identidade e mecanismos. Só que, quando você passa a particularizar informação, você também vai ter de particularizar agora a diversidade, você vai ter de particularizar identidade, você vai ter de particularizar o quê? Mecanismos. Então você diz a informação, a diversidade, a identidade, os mecanismos. Você está percebendo isso? Quem tem acesso agora ao quê? Queridos, quem tem acesso agora à informação, porque agora o caso é particular. Só que por uma questão de paralelismo sintático, eu vou ter de mostrar essa particularização em todos eles. Por uma questão de paralelismo sintático, eu vou ter de mostrar aqui a particularização de todos eles.
Por uma questão de paralelismo sintático, eu vou ter de mostrar aqui a particularização em todos eles. Então, eu vou dizer a informação, a diversidade, a identidade, aos mecanismos que colaborem com a participação. Entende isso que eu estou falando? O seu item só está errado porque a questão propôs uma crase, ou seja, a inserção do seu determinante apenas em informação. Ora, se eu vou determinar informação, eu vou determinar todos os outros núcleos do mesmo complemento. Por uma questão de manter o paralelismo sintático, eu quebro esse paralelismo, então eu já estou, aqui neste caso em particular, eu já estou com problemas gramaticais. Tudo bem? E aqui está dizendo assim, ó, a correção gramatical do texto seria mantida. Não, ela só seria mantida se a minha prova propusesse também a particularização dos outros termos. É por isso que o item está o quê? Errado. Tudo bem, gente? Ok? Então vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar, você vai continuar estudando, estude sempre, tá? E nós nos encontraremos em próximos momentos, tá? Abraços a todos. Tchau, pessoal.